Jovenzinhos, eu vou começar a nossa aulinha e, obviamente, eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa tarde de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, a nossa linda física. Estou com bastante saudades dos senhores. Espero que estejam todos bem. Espero que estejam conseguindo, em meio a essa nova realidade que nós estamos vivendo, estejam conseguindo levar os estudos de vocês no ritmo que vocês estavam lá no comecinho do ano, tá bom? Sei que é bastante difícil, né, vocês estarem estudando sozinhos em casa, por mais que os professores façam vídeo, postem material, postem a resolução, imagino que deve estar sendo um desafio para vocês, né? Então, por isso eu me coloco à disposição também dos senhores para o que vocês precisarem de ajuda, de auxílio com algum exercício, com algum conceito, só entrar em contato comigo que a gente troca uma ideia, tá bom? Meu e-mail eu vou deixar para vocês aqui no chat depois, profevertonassunção@gmail.com. Depois eu posto aqui para vocês. Se tiverem dúvidas, podem me mandar lá, tá bom? E, jovenzinhos, vamos ao que interessa, na verdade, vamos falar de física. Eu preparei, jovenzinhos, são 2 aulas de revisão, tá? Então, nessa primeira aula, eu preparei alguns conceitos de mecânica. Então, eu peguei aquilo que normalmente é mais cobrado nos vestibulares e no Enem, que são aqueles conceitos de aplicações das leis de Newton, tá bom? Então, eu dei uma olhada nas aulas que o Tada trabalhou com vocês, nas anteriores, eu já vi que foi conteúdo que já foi trabalhado, então dava para discutir aqui na revisão com vocês, beleza? Jovens, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, mas eu vou deixar o chat aberto, então se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando dúvidas no chat, que eu vou respondendo para vocês aqui durante a aula, tá bom? Vamos lá. Revisão. Aqui. Então tá aí, vocês conseguem ver minha tela, né? Conseguimos, professor. Beleza. Então vamos lá. Então, o primeiro exercício que eu preparei de praxe, né, jovens, que mais aparece aí em termos de dinâmica, são exercícios com bloquinhos, né, para você desenhar as forças, determinar aceleração, tração ou outras grandezas de força que possam aparecer aí. Então, o primeiro exercício diz o seguinte, ó. No arranjo experimental esquematizado a seguir, os blocos A e B têm massas respectivamente iguais a 4 kg e 1 kg. Desprezam-se os atritos e a influência do ar. Considerando o fio que liga os blocos ideal, determine letra A, o módulo da aceleração dos blocos, e letra B, a intensidade da força de tração no fio. Jovenzinhos, nesse tipo de exercício, nós temos blocos presos por um fio e ele quer que a gente determine algumas intensidades de força e a aceleração desse sistema. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é desenhar todas as forças que atuam sobre cada corpo, e aí escrever a equação que relaciona essas forças, e ver como que essas equações se relacionam. Se só com uma delas eu já consigo determinar aquilo que o exercício pede, ou se eu preciso usar algum sisteminha de equação, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, desenhar as forças que atuam sobre esses blocos. Então, vamos lá. Vou fazer com o vermelho, fica melhor. Então, olhando para o bloco A, jovenzinhos, quais são as forças que atuam sobre o bloco A? Nós temos a normal, devido ao contato do bloco A com a superfície plana e horizontal. Nós temos a força peso desse bloco A, vou chamar de PA, peso do A. Nós temos a tração na corda aqui, certo? Que está puxando esse bloquinho na horizontal para a direita. O exercício disse para nós ó, que desprezam-se os atritos e a influência do ar. Então, não tem mais nenhuma força para desenhar. No bloco A, eu tenho apenas essas 3 forças, beleza? Vou fazer a mesma análise para o bloco B. No bloco B, eu tenho a força peso do B,
que aponta para o centro da Terra, nesse referencial para baixo, e a força de tração na corda que puxa o bloco para cima. Como é a mesma corda, jovens, é a mesma força de tração, por isso, tração e tração. Por isso que eu deixei o mesmo nome. Beleza? Jovens, pensando aqui, ó, no bloco A. Concordam comigo que, olhando para o bloco A, na vertical, ele não vai começar a subir nem descer? Ele não vai flutuar na superfície nem afundar na superfície? Então, o que eu posso afirmar sobre a normal e o peso A? Elas vão ser iguais, elas vão ter a mesma intensidade. Então, já vou deixar escrito aqui, ó, normal e peso A tem a mesma intensidade. Quem que vai sobrar aqui? A força de tração. Ela é a única força no eixo horizontal. Então, pensando aqui, na horizontal, ela é a única força. Se ela é a única força, jovens, eu sei que ela vai ser a força resultante desse sistema. Se é a força resultante, eu vou lembrar lá da segunda lei de Newton. O que que diz a segunda lei de Newton? Ela diz que a força resultante que atua sobre um corpo é a massa vezes a aceleração desse corpo, certo? Força resultante é massa vezes a aceleração. Nesse caso, se a tração é a única força na horizontal, ela é a própria força resultante. Então, a nossa tração vai ser massa do corpo A vezes a aceleração. Cheguei nessa equaçãozinha simpática para o eixo horizontal do bloco A. Legal, vou fazer a mesma brincadeira, jovenzinhos, olhando para o bloco B. Vou fazer aqui embaixo o bloco B, tá? Bem, na horizontal, o bloco B não tem força alguma, então tá suave na nave. Nós só vamos ter para o bloco B forças no eixo vertical. Jovens, pensem comigo. Se a tração ela é a única força para o bloco A, no eixo horizontal, ela é a força resultante, significa então que a força resultante do bloco A é na horizontal para a direita. Se o bloco A se move na horizontal para a direita, o que eu posso afirmar sobre o bloco B? Ele necessariamente tem que estar descendo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, que a força resultante do B é na vertical para baixo. Então, eu sei que tem força resultante, portanto, vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes a aceleração. Agora, jovenzinhos, pensem com o tio Everton. Se o bloco está descendo, quem que tem maior intensidade? O peso B ou a tração? Peso B, né? Porque se a tração fosse maior, a resultante ia ser na vertical para cima. E como o bloco A se move para a direita, o B tem que estar descendo. Então, eu sei que eu tenho a força maior como sendo o peso B. Então, a minha força resultante, quando eu tenho forças em sentidos opostos, eu faço a maior menos a menor. Então, vem aqui, ó, peso B menos tração é igual a massa B vezes a aceleração. Beleza? Chegamos nessa equaçãozinha simpática também para o bloco B. Beleza? Jovenzinhos, feito isso, eu vou trabalhar agora com o que o exercício pedia na letra A. Ele pedia o módulo da aceleração dos blocos. E eu tenho a aceleração dos blocos aqui, ó, nessa equaçãozinha que eu vou chamar de U e nessa equaçãozinha que eu vou chamar de 2. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações. Eu vou somar 1 e 2. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Manter. Aí. Então, vamos lá. Somando 1 e 2. Então, nós temos a primeira equação. Tração é igual a massa A vezes a aceleração. Tração igual a massa A vezes a aceleração. E a equação 2 era peso B menos tração igual a massa B vezes a aceleração.
Jovenzinhos, eu vou voltar aqui nesse slide mais uma vez. Por que eu não chamei a aceleração do corpo A e a aceleração do corpo B? Porque como é um sistema preso, são dois corpos que compõem esse sistema, eles estão presos por um fio, eles se movem juntos. Então, a aceleração do A é igual à aceleração do B. Por isso que eu deixei com o mesmo nome, aceleração A. Tá bom? Então, vamos lá, jovenzinhos. Olha que bacana, olha que legal. Eu tenho, antes da igualdade, tração menos tração. Então, tração menos tração vai ficar zero. Vai sobrar, antes da igualdade, apenas o peso B, que vai ser massa A vezes aceleração, mais massa B vezes aceleração. Peso, vocês já sabem de cabeça que é massa vezes gravidade. Se é peso B, usa massa B. Eu já vou colocar a aceleração em evidência aqui, ó. Massa A mais massa B. E aí, jovens, como o exercício pedia para nós a aceleração, eu isolo a aceleração, o parênteses inteiro que está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Então, fica massa A mais massa B. Suave na nave, né? Agora é só brincar e fazer continha. Massa B. Quanto que era a massa B? 1 quilograma? Não lembro, vamos voltar lá para ver. Massa A, 4 kg e massa B, 1 kg. Então, vai ficar 1 vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, divididos por massa A, que é 4, mais a, que é 1. Então, ó, suave na nave, 10 sobre 5, que vai dar 2, se é a aceleração, metros por segundo ao quadrado, jovenzinhos. Simples assim, sem estresse, sem dor de cabeça para a letra A. Agora é com os senhores, jovenzinhos, querem questionar, perguntar, indagar, sugerir. Mandem perguntinhas. Olha lá, pode mandar pelo chat ou pelo microfone, se quiser. Acho que sem dúvidas, professor. Tranquilo, né? Tá. Então, a letra B. Na letra B, ele pedia tração, galera. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho duas equações que eu posso usar. A equação 1 ou a equação 2, para pensar na tração. Tá muito mais fácil, ó, usar a equação 1, né? Porque já está isolada a tração. Se você quiser usar a 2, também dá certo, só que dá um trabalho matemático maior. Então, tração vai ser igual a massa A vezes a aceleração. Então, a massa A é 4 quilogramas, vezes a aceleração que nós encontramos, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, 4 vezes 2, 8 newtons. Suave? Jovenzinhos, então esse primeiro exercício mais tranquilinho, só para nós relembrarmos aí a sequência, tá bom? Desenha as forças que atuam no sistema, escreve a equação que relaciona essas forças, e você olha para as equações e procura aquilo que o exercício te pediu, como que aparece nessas equações. Geralmente cai num sisteminha. Às vezes acontece, já está pronto numa equação, mas é muito raro. Normalmente cai num sisteminha. Belezinha? Fechamos o exercício 1. Então, jovenzinhos, vamos brincar com o 2. Também tranquilinho, só que agora é um plano inclinado. Vamos lá. Desafio enunciado, ó. Para manter um carro... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Para manter um carro de massa 1.000 kg sobre uma rampa lisa, inclinada, que forma um ângulo θ com a horizontal, é preso a ele um cabo. Sabendo que o carro, nessas condições, está em repouso sobre a rampa inclinada, determine a intensidade da força de reação normal da rampa sobre o carro e a tração no cabo que o sustenta. Despreze o atrito, dado seno de θ 0,6, cosseno de θ 0,8 e gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele pede para nós, ó, a força normal e a força de tração naquele cabo. Então, jovens, primeira coisa que nós vamos fazer, desenhar as forças, certo? Então, vamos lá. Sobre o carro, nós temos a força normal, que é perpendicular à superfície, né? Vai formar aqui, ó, 90 graus com a superfície. Nós temos a força de tração no cabo,
E temos a força-peso que aponta para o centro da Terra, que nesse referencial é na vertical para baixo. Quando nós temos um plano inclinado, jovens, qual que é a estratégia mais comum de nós usarmos? Colocarmos o nosso plano cartesiano inclinado também. Então, a gente coloca o nosso eixo x paralelo à superfície e o nosso eixo y perpendicular à superfície. Fazendo isso, fica legal, porque normal e tração já estão nos eixos. Qual que é o problema? Força-peso. Não é nem paralela, nem perpendicular à superfície. Então, o que eu vou fazer? Decompor a força-peso. Eu vou ter aqui uma componente da força-peso em y, que eu vou chamar de PY, e uma componente dessa força-peso em x, que eu vou chamar de PX. E como o exercício afirmou para nós, jovenzinhos, ó, que o carro está em repouso, se está em repouso, eu sei que a força resultante sobre o sistema é zero. Então, o que eu posso afirmar sobre as forças em cada eixo? Que elas se anulam. Portanto, para que realmente o carro esteja em repouso, a normal, que está puxando o carro no sentido positivo do eixo Y, tem que ter a mesma intensidade do PY, que está no sentido negativo. Então, a normal tem que ter a mesma intensidade do PY. Por quê? Porque se a normal for maior, o carro começa a levitar. Se o PY for maior, ele afunda na rampa. Nenhum dos dois acontece. Jovenzinhos, sempre esse ângulo que a rampa faz com a horizontal, que aqui ele chamou de θ, aparece aqui ó, entre o PY e o P. Então, o PY nesse nosso desenho, ó, pensando no triângulo retângulo que se formou, ele é o cateto adjacente ao ângulo θ, jovens. Cateto adjacente é cosseno. Então, eu posso escrever que a minha normal é igual a PY, que vai ser P vezes cosseno de θ. Então, já vou calcular essa força normal de uma vez aqui, ó. Peso, você sabe que é massa vezes gravidade. Então, a massa é 1.000 quilogramas, vezes a gravidade, que é 10, vezes o cosseno de θ que o exercício te deu ali, ó, 0,8. Beleza. Então, 10 vezes 0,8 é 8, 8 vezes 1.000, 8.000. Então, a intensidade da força normal, jovens, olha lá, 8.000 newtons. Morreu o problema da força normal. Vou pensar na força de tração. A tração, ela puxa no sentido positivo do eixo X. O PX no sentido oposto ao positivo, ele puxa para o lado negativo. Para ficar em repouso, tanto o PX quanto a tração precisam ter a mesma intensidade. Porque se a tração for maior, o carro sobe a rampa. Se PX for maior, ele desce a rampa. Então, para ficar em repouso, elas são iguais. Jovens, pensem com o tio Everton. Se eu pego o PX desse ponto e puxo aqui para baixo, fecho um triângulo retângulo, e ele é o cateto oposto ao ângulo θ. Cateto oposto, jovenzinhos, é o seno. Então, nós podemos escrever que PX vai ser P vezes seno de θ. Então, a tração vai ser o peso, que é massa vezes gravidade. Massa é 1.000, gravidade é 10. E o seno de θ é 0,6. Portanto, 10 vezes 0,6 é 6 vezes 1.000. 6.000 newton. Suave na nave? Então, exercício bem tranquilinho também. Nesse caso, ele manda desprezar o atrito. Só para nós relembrarmos aí questão de plano inclinado, tá bom? Decomposição de forças e assim por diante. Com relação à decomposição do peso em Px e Py e a escrita das equações de quem é o Px e quem é o Py. Ali o P cosseno de θ e o P seno de θ. Querem perguntar algo, jovenzinhos? Agora é a hora. Então, nós vamos para um outro exercício um pouquinho mais interessante. Mandem. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas. Olha lá. Aí. Suave. Tá de boa, professor. Legal. Então, nós vamos para um pouquinho mais divertido agora. Diz o seguinte, ó. Na figura esquematizada acima, os corpos A e B encontram-se em equilíbrio.
O coeficiente de atrito estático entre o corpo A e o plano inclinado vale μ 0,5. E o peso do corpo B, peso B, é 200 newtons. Considere os fios e as polias ideais e o fio que liga o corpo A é paralelo ao plano inclinado. Sendo seno de θ 0,6, cosseno de θ 0,8, determine o peso máximo que o corpo A pode assumir. Ou seja, qual é o peso máximo que esse bloco A pode ter sem que ele deslize sobre esse plano, tá bom? Que fique todo mundo em equilíbrio. E aí, jovens, aqui já apareceu uma palavra bastante importante, que é equilíbrio. Então, destaquem aí se vocês não lembram o que significa, que eu vou relembrar com vocês agora, jovenzinhos. Equilíbrio significa que a força resultante, ela é zero. Beleza? Força resultante zero. Falou em equilíbrio, resultante é zero. Então, o que eu vou fazer nesse sistema? Eu vou desenhar todas as forças e já sei que a resultante tem que ser zero. Então, já sei que as forças que estão em sentidos opostos, em cada eixo, analisando positivo com negativo, elas vão ter que ter a mesma intensidade para que elas se anulem e a resultante realmente seja zero. Beleza? E aí, vamos lá, então. Primeira coisa que nós fazemos, desenhar todas as forças sobre os blocos. Então, eu vou começar aqui com o bloco A, tá bom? Eu tenho aqui no bloco A a normal, perpendicular à superfície, tenho uma tração na corda, tenho a força-peso, que é na vertical para baixo, e tem força de atrito, porque o exercício disse para nós aqui, jovens, ó, que existe coeficiente de atrito. Mas aí eu pergunto agora aos senhores, eu desenho como essa força de atrito? Eu desenho essa força de atrito paralela ao plano, apontando no sentido de subir a rampa, ou paralela ao plano da rampa no sentido de descer a rampa? O que vocês me falam aí? O que vocês acham? Ó, como ele fala que é o peso máximo que eu posso ter para o A, significa que quando eu passar o limite do peso máximo, o bloco A começa a deslizar. Então, ele está na iminência de começar a deslizar, mas não está deslizando ainda. Então, o atrito se opõe a essa tendência de movimento. Se o bloco A está na iminência de começar a descer a rampa, a força de atrito vai estar no sentido oposto a essa tendência de movimento. Então, está aqui, ó, o FAT subindo a rampa. Beleza? Cuidado. Se ele tivesse pedido uma análise diferente, se ele pedisse uma análise do peso máximo em B, aí eu teria uma tendência do bloco A subir a rampa. E daí o atrito seria no sentido oposto, tá bom? Então tome um cuidado. Tudo isso, em termos de força de atrito, né, o sentido que você desenha, ela vai depender de como é a iminência do objeto, a iminência do movimento desse objeto, de acordo com a condição que o exercício coloca, tá bom? Então desenhei as forças que tem para o bloco A. Esqueci de alguma força? Não pensando em decomposição, de alguma força. Não, as 4 estão ali. Vou pensar agora, jovenzinhos, no bloco B. Para facilitar a minha vida, eu vou pensar nesse único fio. Eu vou pensar que o peso B está atuando direto aqui no centro dessa polia, tá bom? Porque a via de regra eu teria peso B aqui no bloquinho e uma tração telinha nessa corda. Aí tem uma tração telinha puxando a polinha para baixo e 2 trações nessa corda puxando para cima. Mas para facilitar a nossa vida, o nosso raciocínio, eu vou falar ó, que eu tenho peso B puxando essa polinha na vertical para baixo. E eu tenho, jovenzinhos, a mesma corda que está presa no bloco A, passando pela polia presa à rampa e depois pela segunda polia móvel. Então, eu tenho uma força de tração nessa corda aqui, puxando ela na vertical para cima, e uma força de tração também nessa corda, puxando ela na vertical para cima. Beleza? Então, desenhei todas as forças que atuam sobre os blocos. Até aqui, jovens, querem perguntar algo, questionar, indagar, sugerir? Manda. Vou chamar de peso A aqui. Beleza. Então, vou escrever as equações para cada bloco. Eu vou fazer aqui no cantinho, depois eu pego um novo slide. Vou fazer primeiro para o bloco B, que vai ser mais fácil, tá bom? Ó,
Para o bloco B ficar em repouso, as forças que estão puxando esse sistema na vertical para baixo precisam ter a mesma intensidade das forças que puxam para cima. Para cima eu tenho tração mais tração. E puxando na vertical para baixo, eu tenho o peso do B. Então, tração mais tração é igual a peso B. Então, 2 vezes a tração é igual ao peso B. Vou escrever, então, ó, que a tração ela é o peso B sobre 2. E aí, jovenzinhos, o peso B, ele disse para nós aqui, ó, que são 200 newtons. Então, fica 200 sobre 2. Nós encontramos uma força de tração que tem 100 newtons de intensidade. Tá bom? Vou deixar essa forcinha já calculada, que lá na frente nós vamos precisar. E aí nós já temos ela determinada aqui. Beleza. Vou pensar agora no bloco A. E quando eu olho para o bloco A, é um plano inclinado. Então, nós já sabemos que nós vamos adotar aqui meu eixo X paralelo à superfície e o meu eixo Y perpendicular à superfície. Beleza? Normal, tração e atrito já são ou paralelas ou perpendiculares à superfície. O problema está com força-peso. Então, aquela mesma análise vai repetir. Vou ter uma componente da força-peso em Y, PY, e uma componente da força-peso em X, que eu vou chamar de PX. Suave? Então, para que o bloco A fique em repouso, eu não posso ter movimento nem em Y nem em X. Então, olhando para o eixo Y, eu sei que a normal tem que ter a mesma intensidade do PY. Porque se o PY for maior, ela afunda na rampa. Se a normal for maior, começa a levitar. Nenhum dos dois acontece. Beleza. E agora, olhando para o eixo X, eu sei que tração e atrito, que tem a tendência de fazer subir a rampa, precisam ter a mesma intensidade do PX, que tem a tendência de fazer descer a rampa. Então, em X nós podemos escrever que... O que ele pede para a gente calcular? O peso A. Então, o PX tem a mesma intensidade da tração mais a força de atrito. Aí, chegamos nessas duas equações, tá bom? Já que nós temos essas equações, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar aqui, ó, a tração, já que eu tenho uma equaçãozinha para ela, eu já calculei o valor da tração. Mas eu vou deixar ela separadinha ali também, beleza? Jovens, vou fazer o seguinte agora. Eu vou juntar essas equações. Eu vou pegar aquela tração, que é peso B sobre 2, substituir aqui na equação do eixo X, vou chamar essa equação de 1, essa de 2 e essa de 3. Então, você pode substituir a 3 na 2. E vou escrever quem que é a minha força de atrito, tá bom? Aí. Então, vamos lá. Então, partindo da equação 2, nós vimos que Px era o quê? Tração mais a força de atrito. Tração mais força de atrito. Beleza? Jovenzinhos, olhando para o desenho, nós já sabemos que o Px é o cateto oposto ao ângulo θ. Esse ângulo θ que nós temos aqui é o mesmo ângulo entre o PY e o P, certo? Então, Px é o cateto oposto, PY é o cateto adjacente. Então, vou escrever aqui meu Px, já que ele é o cateto oposto, ele vai ser P, seno de θ, igual a tração, eu vou especificar que é o peso A. Tração mais a força de atrito.
Jovens, como que calcula a força de atrito? Mi vezes normal. Mi vezes normal. Só que se você olhar aqui, ó, eu já tinha visto que a normal é igual a quem? PY. E o meu PY vai ser peso A vezes cosseno de θ. Beleza? Mi vezes normal. Normal era PY e PY é o PA vezes o cosseno de θ. Como eu preciso, jovens, calcular o peso A, é isso que o exercício me pede, esse termo todo que está somando, eu passo para o outro lado da igualdade com a operação inversa, eu passo subtraindo. Então, peso A, seno de θ menos mi, peso A, cosseno de θ, é igual a tração. Vou colocar o peso A em evidência. Vai ficar o que daí? Deixa eu apagar porque eu me empolguei aqui. Peso A, aí coloca entre parênteses aqui seno de θ menos mi cosseno de θ. Tudo isso é igual a tração. E esse parênteses todo, jovenzinhos, que está aqui multiplicando o peso A, eu passo dividindo. Então, eu posso escrever que o meu peso A vai ser tração dividido por seno de θ menos mi cosseno de θ. Então, vamos brincar de fazer continha agora. Tração nós tínhamos calculado aqui, ó, nós vimos que ela vai ser 100 newtons. Dividido por seno de θ é 0,6, o cosseno é 0,8 e o mi é 0,5. Então, fica 0,6 menos 0,5 vezes 0,8. Então, peso A vai ser 100 divididos por 0,5 vezes 0,8 vai dar 0,4. 0,6 menos 0,4 vai ficar 0,2. E aí nós ficamos com 100 divididos por 0,2, jovenzinhos, que vai ser 500 newtons. Então, o que significa essa resposta de 500 newtons? Que o valor máximo que eu posso ter para o peso do A é 500 newtons. A partir de 500 newtons, aquele bloquinho começa a deslizar a rampa, começa a descer a rampa. Beleza? Era só isso que ele pediu, o peso máximo que o corpo A pode assumir. Beleza? Com os senhores jovenzinhos, questionem, perguntem, argumentem, vai lá. Professor, Oi. se ele perguntasse o peso mínimo, como que a gente ia descobrir? Ah, aí, minha rainha. Olha que pergunta bonita, muito bonita. Quem que perguntou? Eu não conhecia ela. É a Yasmin. Yasmin. Se ele pedisse o peso mínimo, seria o peso mínimo, no caso, então, seria esse bloco B que estaria colocando ele em movimento. Então, se o peso dele for muito grande, ele desliza descendo a rampa. Se o peso dele for muito pequeno, ele desliza subindo a rampa. Então, o que vai mudar aqui? A única coisa que muda é o sentido da força de atrito, porque daí ele vai estar na iminência de subir deslizando para cima. Então, o atrito passa a estar aqui, ó, neste sentido. Então, você refaz todo o processo de cálculo de forma idêntica, só que aí nessa equação vai ser Px mais a força de atrito igual a tração. Tá bom? Então, essa é a condição que vai mudar. No peso máximo, o A desliza descendo, no peso mínimo, o A desliza subindo. Tá bom? Beleza, entendi. Uhum. Beleza. Mais Obrigada. questionamentos? Mandem, jovenzinhos. Vai lá. Beleza. Jovenzinho, seguinte. O próximo exercício, ele é o último. Ele é de força centrípeta. Nós temos 3 minutos e 50 segundos para acabar o tempo do Zoom. Então, não dá tempo de eu fazer o exercício inteiro, mas eu vou deixar a resposta já indicada para vocês aqui, que é a letra I, para vocês poderem brincar com o exercício depois, tá bom? Mas eu já vou deixar desenhadas as forças para vocês aqui. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, jovens, é que todo corpo que está em movimento circular tem uma força resultante centrípeta sobre ele. E a força resultante centrípeta é o quê? Massa vezes a velocidade linear ao quadrado sobre 2. Tá bom?
E outra, nesse exercício, você vai precisar lembrar, lá do movimento circular, é que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, para esse exercício, nós vamos precisar dessas duas equações. Quem que é a força centrípeta? Ela é a força que aponta para o centro da trajetória circular, tá bom? Então, você desenha as forças sobre cada bailarina. Aqui eu vou ter, para a bailarina 1, uma normal 1, um peso 1, e na fita aqui eu vou ter uma força F1, que é a minha força resultante centrípeta para ela. Para a bailarina 2, eu tenho uma normal 2, tenho uma força peso 2, e aí eu tenho aqui, ó, uma força F2 apontando para o centro, e uma força F1 que vai puxar ela para fora dessa circunferência. Então, nesse caso, a minha resultante centrípeta, que obrigatoriamente tem que apontar para o centro da trajetória, vai ser o quê? A minha força F2, vou deixar escrito aqui. Bailarina 2. A força resultante centrípeta da bailarina 2 vai ser o quê? A força 2 que aponta para o centro, menos a força 1 que puxa ela para fora. Professor, por que não é a força 1 menos a 2? Porque se eu fizer a 1 menos a 2, é porque a 1 tem um módulo maior. E aí eu vou ter uma força que puxa lá para fora. Então ela vai escapar da rotação. E não, ela está com os bracinhos esticados, rotacionando, mas se ela está em rotação, tem a centrípeta. Então, para ter a centrípeta, a força 2 em módulo é maior que a força 1. Por isso, F2 menos F1. Tá bom? Então, vai ficar isso aqui, ó. F2 menos F1 é igual à massa da bailarina 2 vezes a velocidade da bailarina 2 ao quadrado, dividido pelo raio da bailarina 2. Vou colocar tudo 2 aqui, ó, para ficar bem claro que é o dela. E você faz o mesmo raciocínio com a bailarina 1. E você vai juntar as duas equaçõezinhas. A força 1 da bailarina 1 com a da força 2 menos a força 1 da bailarina 2. Beleza? Eu vou deixar de tarefinha para vocês esse exercício. Brinquem com ele. Se tiverem alguma dificuldade, depois eu vou deixar no chat o meu e-mail para vocês. Vocês podem me mandar perguntas por e-mail e aí eu mando a resolução completa para vocês. Tá bom? Jovens, nossa live vai acabar, vai cair. Daqui a alguns minutinhos eu já posto o link da aula 2 lá no mural de vocês. Tá bom? Me dê um tchau bem bonito e até daqui a pouquinho. Tchau, professor. Tchau, Obrigada. professor. Nada. Saudade de falar isso. Até daqui a pouco.